gente pode ver a imagem aqui, olha como é que é um país próspero, onde as pessoas trabalham, onde o Estado de verdade abraça quem precisa e cria as oportunidades mediante o setor privado de que possam trabalhar e receber um salário digno. Então, não é inventar a roda, é apenas construir uma relação de credibilidade, identificar quais são as necessidades do Brasil e desses países com os quais nós estamos nos relacionando e fazer as coisas evoluírem de verdade, de forma rápida, concretamente. Falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Como presidente pelo governo do Bahrein. Em Israel também foi uma recepção impressionante. Queria que você falasse um pouco como é que foi primeiro em Israel. Vi que o senhor encontrou o primeiro-ministro Netanyahu, também o presidente de Israel e algumas outras autoridades. Bom, Paulo, em primeiro lugar, que eu que agradeço você ter nos acompanhado nessa viagem. É sempre bom estar cercado de pessoas, né, que têm uma percepção de mundo como a nossa, que conhecem a geopolítica, enfim, que estão capacitados, né, para estar em contato com tantas pessoas importantes do mundo. E, na verdade, essa recepção que nós estamos tendo, tanto aqui no Bahrein como nós tivemos também em Israel, isso é fruto de duas coisas. Primeiro, mais um legado do presidente Bolsonaro, que abriu as portas, né, desses países de uma forma que vai além daquela coisa formal de um chefe de Estado recebido por outro. O jeito dele, a equipe que ele trazia junto, isso deixava essas conversas num tom muito mais informal, num tom muito mais leve, e não tenho nenhuma dúvida que isso ajuda a consolidar relações, ainda mais em países como o Bahrein, que aqui é uma monarquia, né, como algo parecido com uma monarquia parlamentarista. Então tem aqui um rei, tem também um parlamento que é em grande parte escolhido pela população em voto direto, algo parecido talvez com o que aconteça na Inglaterra. Então, as pessoas olham para mim e enxergam o presidente Bolsonaro, não só pelo sobrenome, pela aparência, mas também pela defesa das mesmas ideias e princípios, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que o Lula facilita muito a nossa vida, porque o desastre que está sendo a sua diplomacia e as suas relações internacionais, né, para a tristeza de nós brasileiros, que isso afasta investimentos, mas o Lula conseguiu a proeza de desagradar a comunidade judaica e a comunidade árabe, pela sua postura antissemita, de dar suporte ou de ter simpatia, ou de fazer gestos, ou de se posicionar sempre favorável a justificar os atos terroristas que assassinam inocentes, que causam um pavor, um pânico no mundo inteiro. E isso também não é bem visto no mundo árabe. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que aqui na região do Oriente Médio, especificamente, os países dão suporte a esse tipo de organização terrorista. Pelo contrário, não dão. E nós temos aqui um exemplo no Bahrein de um país sério, de pessoas que pensam sempre no que é melhor para o seu país, de construir relações internacionais sólidas e duradouras. Então, fico muito feliz mesmo com a forma como a gente está sendo recebido. É uma grande honra para mim continuar, ou dar continuidade a essas relações que foram abertas pelo presidente Bolsonaro, com o apoio e o suporte do meu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, que muitas pessoas desdenham do trabalho que ele faz, mas qualquer pessoa que estivesse nos acompanhando, como você está aqui e tantas outras que estão na nossa comitiva, como o deputado Paulo Bilinski e o deputado Rodrigo Valadares, do Sergipe, eles veem a forma como o Eduardo trata com essas lideranças mundiais, como foi com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como está sendo aqui com os sheiks, príncipes do Bahrein, e como vai ser também, logo na sequência, que nós vamos para Abu Dhabi. Então, para mim, isso me impressionou muito. Assim, o senhor é candidato à presidência da República no Brasil, pré-candidato pela legislação do Brasil. Eu não estou na jurisdição deles, mas vou respeitar aqui a nomenclatura. Pré-candidato a presidente para o Brasil, senador, claro, mas tem sido recebido de uma forma impressionante e pelas maiores autoridades do país, né? Estamos falando em Israel, que é um país onde o Lula é persona non grata, como o senhor bem disse no seu discurso, foi recebido pelo primeiro-ministro, pelo presidente, aqui também recebido pelo Crown Prince, né, que eles chamam o príncipe regente, príncipe herdeiro, e outros, os irmãos da família Halifa aqui, né, que comanda
Al-Khalifa, que comanda aqui o Bahrein. O que você atribui isso, essa relação, essa rede de relacionamento, que eu acho que nenhum outro político brasileiro teria capacidade, nem o próprio Lula teria capacidade de organizar uma visita dessas? Primeiro, uma relação de confiança construída ao longo dos últimos 7, 8 anos pelo Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro, a forma como ele tratava sempre aqui essas relações de forma bastante séria, mas principalmente porque há um interesse recíproco entre os países. Vamos tratar aqui, por exemplo, do Bahrein. Aqui a preocupação deles é sempre a segurança alimentar. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. O nosso agro, que é um orgulho nacional, produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E muitas vezes a comida produzida no Brasil tem dificuldade de chegar aqui no Oriente Médio por falta de infraestrutura, por tarifas elevadas, por burocracia. E é uma coisa que eles aqui no Oriente Médio podem ajudar muito o nosso país, o Brasil. Por quê? Se você pegar as nossas ferrovias brasileiras, nós temos basicamente um escoamento de toda a nossa produção para o litoral, mas não há uma interconexão região centro-oeste com os portos da região norte e nordeste de uma forma direta. Temos os projetos para isso, mas é uma coisa que interessa ao Oriente Médio, porque o presidente Bolsonaro inovou mais uma vez ao permitir a possibilidade de que projetos possam ser passados para a iniciativa privada pelo modelo de autorização. Portanto, como é que funciona isso de uma forma bastante simplificada? O investidor privado vem, bota o dinheiro, constrói, faz o projeto que seja viável, constrói uma ferrovia e pode explorar essa rodovia por 50 anos. Então é algo que eles podem investir, que eles vão ter um retorno do investimento deles e vai ser muito estratégico para que a comida chegue até os nossos portos no Brasil de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, com menos desperdício e, portanto, eles garantam aqui a segurança alimentar deles, que muitas vezes, em função dos conflitos que existem aqui com alguma frequência nessa região, eles acabam sempre preocupados com o risco do abastecimento de alimentos ser interrompido. Eu acho que é uma relação ganha-ganha, só para citar o exemplo aqui do Bahrein, e algo parecido acontece também com Israel. São países construídos praticamente sobre o deserto e que a gente pode ver a imagem aqui, olha como é que é um país próspero, onde as pessoas trabalham, onde o Estado de verdade abraça quem precisa e cria as oportunidades mediante o setor privado de que possam trabalhar e receber um salário digno. Então não é inventar a roda, é apenas construir uma relação de credibilidade, identificar quais são as necessidades do Brasil e desses países com os quais nós estamos nos relacionando e fazer as coisas evoluírem de verdade, de forma rápida, concretamente. Tem acordos assinados, agreements e MOUs, mas que demoram muito para sair do papel quando saem. Então, eu acho que essa mentalidade, sim, do setor privado nessa questão das relações internacionais seria bastante útil para todos nós. É o que nós vamos fazer no Brasil, se Deus quiser, a partir de 2025.